Muito bem, então, eu quero destacar dois pontos nesse início de apresentação. Primeiro que o meu comentário, vamos dizer assim, passará por, por uma rápida referência à construção do livro orteguiano, não é? Destacando algumas das suas ideias nucleares, não é? E, finalmente, dando relevância nessa construção a uma espécie de diálogo e, ao mesmo tempo, afastamento com as ideias do kantismo, de Kant e Hegel, sobretudo, não é? E, finalmente, fazendo uma pequena, rápida crítica ao pensamento orteguiano. É claro que, ao destacar essas questões dessa forma, eu vou ter o cuidado de não repetir muito algumas questões que a professora Margarida Amoedo já passou por elas na parte da manhã. E eu gostaria de lembrar ou de destacar, por exemplo, a contraposição que ela fez entre a razão vital e a razão pura, né, dando referência ao racionalismo vindo de Descartes, né? Depois ao fato de que dentro dessa proposta de construir uma nova forma de olhar a verdade, não é? Nós temos que a vida é mutável, enquanto a verdade permanece como tal, como referência, mas a vida que a olha muda. Não é? Depois, o afastamento que ele faz do neocantismo de Marburgo, não é? Que também foi destacado pela professora Margarida. Não é? Depois, nós podemos destacar ainda o fato dela ter mostrado, e agora o professor Arno, por uma outra leitura, também voltou ao fato, não é? A de que a construção do nosso olhar para o mundo é uma construção em perspectiva, portanto singularíssima, portanto individualíssima, porque cada um tem a sua, não é? E conhecer o fato de que nós vamos, de certa maneira, com isso, tocar em questões que significam uma forma de compreender o nosso tempo e as problemáticas que estão aí, não é? Eu destaco nesse sentido, sobretudo, a abertura, vamos dizer assim, deixada pelo kantismo, quando disse que as três grandes questões que nós temos, o que podemos conhecer, o que fazer e o que esperar, né, elas somente poderão avançar na medida em que nós tivermos uma boa compreensão de quem é o homem, e no caso do Ortega, de quem é o homem que vive, ou de quem é o homem vivente. Né? Então, de certa maneira, quer dizer, eu já quero destacar esse ponto, né? Nós temos aqui algo que é, ao mesmo tempo, um ir além, mas, ao mesmo tempo, cumprir um programa kantiano, né? Realizar esse entendimento, essa busca e essa procura do homem. Pode passar aí, Eugênio. Muito bem. Então, uma vez feito isso, né, nós podemos dizer, e aqui eu quero destacar um ponto importante, e lembro o saudoso Ubiratã Macedo, que, ao lado, né, do professor Gilberto de Mello, é outro precursor do kantismo no Brasil, que não foi mencionado até aqui, mas a gente não pode esquecer o doutor Biratã Macedo, não é? Que também é alguém que se dedica a isso. E o doutor Biratã gostava de destacar o fato de que o Ortega, ao contrário de uma boa parte dos filósofos, não era propriamente alguém que ficava desenvolvendo seus trabalhos nucleares dentro do espaço universitário, mas que criava, era um escritor, um jornalista, vinha de uma família notável, e como tal, era alguém que estava acostumado a escrever para o jornal e para os grandes públicos, não é? Mas essa obra, especificamente, é uma obra que se consolida como um texto didático, né? Ele vai ser construído para ser vamos dizer assim, um texto didático na escola, e depois ele vai ser desenvolvido e elaborado de uma forma muito interessante. E, nesse sentido, ele se afirma nesse texto alguém que se distancia, já começa naquele momento o seu processo de distanciamento de sua formação germânica, né, do período em que ele havia passado na Alemanha e, em certo sentido, sido kantiano, e mais do que kantiano, o neo-kantiano da escola de Marburg. Podemos ir em frente, Eugênio.
Então, nós temos, diante do fato, não é? Nós temos aqui algumas questões que me parecem importantes. Não é? O primeiro, a noção de que a realidade fundamental, aquela que os filósofos buscavam desde sempre, desde o início da metafísica, embora o Ortega gostasse de dizer que a metafísica foi algo que se passou entre os gregos e depois não se passou mais, mas de toda forma, não é? Essa procura pela realidade fundamental que o pensamento contemporâneo consolida no esforço ontológico de compreensão do ser, para ele, não é, traduz esta realidade como a minha vida. Então, a vida singular do homem passa a ser o centro nuclear a partir do qual se vai pensar toda a realidade. Né? Então, em certo sentido, Ortega dizia, isto que foi proposto pelo pensamento existencial de Heidegger, eu já havia antecipado, eu já havia dito que o caminho a seguir era mais ou menos este. Né? E essa construção, vamos dizer assim, dessa etapa do seu pensamento, essa reflexão em torno da vida, né, é desenvolvida em alguns pequenos textos que estão junto à obra que nós estamos estudando, o tema de nosso tempo, não é? E, ao mesmo tempo, livros como A Desumanização da Arte, que é de 1925, O Pequeno Ensaio Estética em Trânvia, de 1916, quer dizer, todos eles também trabalham essa ideia fundamental da vida, não é? Como sendo o eixo nuclear do pensamento filosófico. Vamos em frente, Eugênio. Muito bem. Então, uma vez estabelecido, uma vez pensado essas questões, né, nós podemos dizer que a proposta orteguiana, não é o de afastar-se daquela tradição neocantiana, né, de afastar-se dessa tradição neocantiana, que vinha, sobretudo, do racionalismo cartesiano, no sentido de que, como Ortega lembra no livro, muitas vezes, em nome de se ter uma verdade imutável, se sacrificava a vida que é mutável, que não se fecha nesse tipo de categoria. Não é? Então, esse é o ponto fundamental, e aqui há sempre uma divergência dos seus hermeneutas. Não é? De um lado, destaco autores como Serrano, por exemplo, que vai dizer que não se trata propriamente de um insurgir-se contra o racionalismo, mas de um insurgir-se contra um aspecto do racionalismo que ele chama de a beataria da cultura. É quando a razão se pretende, ou a razão é apresentada como alguma coisa que vai contrário à vida, que vai eliminando as possibilidades do caminho da vida. Bem, uma vez apresentada a obra, vamos passar rapidamente pelas ideias fundamentais do autor. Eugênio, podemos ir adiante. Então, eu procurei resumir rapidamente o livro, e eu não vou me estender aqui, pela razão óbvia de que é uma obra conhecida de todos, né? Mas apenas destacar alguns conceitos que me parece sem os quais a gente não entra propriamente na obra orteguiana. O primeiro deles é o conceito de geração. Né? Com o conceito de geração, o Ortega, eu diria, aprofunda, amplia o olhar sobre sobre o Zeitgeist do Hegel, né? Sobre o espírito do tempo, porque ele vai dizer, bem, quando nós olhamos os problemas, nós não olhamos com um olhar único, não apenas dos indivíduos, mas dentro de cada tempo nós temos pelo menos três grandes leituras do que se passa. Uma leitura formada por aqueles que estão chegando na história, uma leitura por aquela geração que está construindo efetivamente aqueles dias, e uma leitura pela geração que está deixando esse cenário. Então, esse é o ponto fundamental, a ideia de geração. Um segundo conceito nuclear, sem o qual a gente não compreende muito bem essa obra orteguiana, é a ideia de verdade metafísica, que vem do racionalismo moderno, e que ele precisava ser modificada se nós quiséssemos avançar dentro da meditação filosófica. Ou seja, dentro da reflexão feita naquele dia, era preciso alterar essa noção de verdade metafísica para que nós pudéssemos
avançar e compreender melhor os problemas como eles se apresentam, né? O que se pretende? É preservar a ideia de uma verdade que é única, não é? Mas, ao mesmo tempo, ressalvar o olhar humano para essa verdade que faz com que essa noção vá sendo, de certa maneira, modificada. Aquela questão que ele próprio usa naquela belíssima alegoria, né, sobre as rosas do cerco de Jericó, em que a gente gradualmente vai se aproximando do pensamento ou da verdade, na medida em que o nosso olhar vai podendo vê-la de uma outra forma, de lugares diferentes, né? Então, esses são os pontos iniciais com os quais o pensamento orteguiano se coloca. Vamos em frente, Eugênio. Há mais algumas ideias nucleares que eu quero destacar aqui, né? O fato de que esse problema, não é, da vida e de uma razão que, de certa maneira, traduz uma verdade que é imutável, né, embora não traga grande novidade sobre a vida, né, como dizia o Kant. Então, nós temos aqui, vamos dizer assim, todo um embate entre o racionalismo e o empirismo que Kant tenta, num primeiro momento, resolver com a consciência transcendental e que, me parece, Ortega volta a tentar solucionar ou a reconstruir esse debate entre empiristas e racionalistas quando ele constrói essa razão histórica, né? Quando ele começa a falar de uma ideia de vida e de história, né? De uma vida que está em transformação e que lá, um pouco mais adiante, se consolidará naquilo que normalmente hoje conhecido como a segunda navegação do pensamento orteguiano, mas que, para mim, é uma espécie quase que de natural continuação dessa ideia inicial de vida, né? E, portanto, trata-se de, vamos dizer assim, reconstruir aquele debate empiristas racionalistas, mas a partir de um novo olhar, não é? Eu diria de um olhar em que a vida pressupõe e tem nela mesma as dimensões biológica e espiritual. Então, a vida reúne em si aquilo que eram os elementos da contradição, não é? E se, por acaso, ao longo do tempo, aquilo que vai sendo produzido pela cultura vai adquirindo independência e vai se afastando desse processo vital, nisso consiste eu diria assim, um desvio original dessa compreensão de que o biológico e o espiritual são partes de uma mesma coisa. E nisso estaria, vamos dizer assim, os limites e problemas do pensamento culturalista alemão, não é? Que, ao separar propriamente a vida, não é, daquilo que é a produção cultural, ela refaz aquilo que, de certa maneira, o Kant havia tentado costurar, né? Mas ela volta e contempla o problema de uma outra forma, né? Volta à solução anterior. Então, nesse sentido, a razão não pode se colocar contra a vida, ainda que seja a razão prática, porque a razão culturalista não é mais a razão teórica do Kant, mas é a razão prática, a razão dos valores, não é? A grande questão dos culturalistas é que os valores, na medida em que eles se consolidam como diretrizes de existência, eles se tornam elementos fundamentais para que a gente possa pautar a nossa existência. Então, de certa maneira, como os neoculturalistas, os culturalistas brasileiros, e aí eu me lembro de Tobias Barreto, e mais recentemente do Miguel Reale, Antônio Paim, todos eles vão insistir nesse sentido de que nós temos a cultura como uma espécie de correção daquilo que na natureza é problemático, daquilo que na natureza humana, sobretudo, ela tende ao animalesco. Então, é esse ponto que é a grande questão posta pelo culturalismo. O Ortega tenta resolver isso unindo dentro dessa dimensão de vida, onde ficam incluídos os aspectos biológicos e os aspectos racionais, ou de uma razão que é, ao mesmo tempo, parte da vida. Podemos ir adiante, Eugênio.
Para mim, não quero me estender muito nessas ideias básicas para ter um tempinho para fechar aí o comentário do livro, não é? Então, nós já chamamos atenção para isso, para o fato de que os culturalistas alemães, eles vão destacar os valores como um tipo de objeto diferente do objeto de conhecimento e como uma espécie de guia do comportamento e de correção daquilo que a natureza humana tem de mais complicado, não é? O Ortega, por outro lado, vai chamar a atenção para o fato de que a razão, quando está embutida dentro da vida, não se contrapõe contra ela e não necessita de nenhum processo de asceticismo ou de controle, não é? Como, vamos dizer assim, vem da tradição cristã e que o kantismo, de alguma forma, colaborou para recuperar. E, por outro lado, não se trata de afirmar, como Goethe e Nietzsche, não é? Esses valores vitais quando eles ficam desconectados do processo da razão. Então, quando eu aproximo a razão da vida, eu consigo, para o Ortega, superar essa dicotomia e esses problemas que tanto o racionalismo quanto o empirismo, de um lado, haviam proposto, quanto mais recentemente próximo a ele, o espiritualismo e o materialismo, de alguma maneira, haviam reproposto, haviam reconstruído esse debate. Podemos ir adiante, Eugênio. Muito bem. Então, diante disso, vamos dizer assim, eu considero que assim termino de fazer esse rápido resumo da obra orteguiana que nós estamos comentando e gostaria de destacar alguns pontos que me parecem essenciais, né, dentro desse contributo que o livro traz, né? O primeiro é pensar o homem como grande tema do nosso tempo e o homem a partir daquilo que ele é enquanto sujeito vital. Então, nesse sentido, é uma expressão, eu diria, paralela àquilo que tentou fazer o pensamento existencial, mas aí com um olhar e uma perspectiva toda própria, toda criativa, né? Depois, uma outra coisa fundamental que eu acho que esse livro orteguiano nos ajuda a compreender e a valorizar é a noção de que a história da filosofia ela passa a ser especialmente significativa não tanto por aquilo que o Hegel já havia examinado e trouxe como contribuição, me parece definitiva, a ideia de uma razão que é histórica, né? Mas de que ele vai falar dessa possibilidade de essa leitura da consciência humana ao longo dos tempos e de uma leitura que, dependendo da perspectiva, ela pode ser continuamente recuperada e refeita. Então, o século XIX, quando olha para o XVI, não enxerga algumas coisas que o XVIII não viu, e que o XVII também não viu, e que o XX provavelmente também vai mostrar coisas que o XIX não mostrou, e o XXI idem. Ou seja, as perspectivas com as quais eu estudo a história do pensamento e a tradição do pensamento vão me permitindo renovar, aprofundar e aplicar novas compreensões àquilo que está acontecendo. Então, nessa linha de adensamento, eu diria, do diálogo que ele faz com Hegel, né, nós podemos dizer que ele amplia muito aquela noção de espírito do tempo com o qual Hegel gostava de classificar e de falar dos diferentes momentos e tempos históricos, né? E, ao mesmo tempo, valoriza uma outra coisa que vai ganhar dimensão e importância dentro do pensamento existencial com outros autores, como Martin Buber, por exemplo, quando destaca que os povos têm sensibilidades diferentes e cumprem realidades diferentes. Aquilo que, por outro lado, também o pensamento luso-brasileiro tem destacado e tem trabalhado com muito carinho nesses últimos anos, que é uma espécie de sensibilidade luso-brasileira, e eu diria também da língua portuguesa, para incluir outros países e outras nações, como uma forma de olhar, como um olhar em perspectiva para a vida, com alguns elementos que são próprios. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, o olhar de Tobias Barreto para a vida nos é tão caro quanto o olhar de Kant, não porque estão na mesma altura na contribuição ao pensamento universal, mas porque mostra uma sensibilidade lusófona
aos problemas, ou à perspectiva que nós temos dos problemas e das questões, né? Muito bem, Eugênio, podemos ir adiante. Eu já estou caminhando com um certo cuidado para o nosso tempo lá vai indo também para o final, né? Então, veja, eu estou procurando mostrar que esse esforço de Ortega para reconstruir o pensamento de Kant e Hegel significa, na verdade, um esforço para ir além deles, não é? Não para repeti-los, ou nem para repetir o estilo de olhar, mas é uma tentativa de reconstruir aquilo que havia sido proposto, mas a partir de uma outra filosofia, de uma filosofia que pudesse contemplar os desafios do nosso tempo. E, dentro desse sentido, o olhar das perspectivas para a verdade, o olhar em perspectiva para a verdade, não só valoriza o olhar de cada indivíduo e, portanto, abre uma compreensão da vida humana como autenticidade, ou seja, cada homem tem um valor especial, porque cada homem constrói ou significa uma perspectiva para a vida e para o mundo, não é? E, nesse sentido, todo o esforço dele de educação, não é, das massas tem eu diria, esse propósito último, não é? Nós temos que recuperar em qualidade o olhar de todos os homens para o mundo, porque cada um tem um olhar que é único. Na medida em que uma boa parte não tem e não desenvolve essa sua singularidade, ela vai acabar, de alguma maneira, deixando a humanidade muito mais pobre, muito mais, vamos dizer assim, muito aquém do que poderia ser se todos os homens estivessem contribuindo para ampliar a nossa compreensão de mundo, né? Devemos destacar que, dentro desse esforço orteguiano, né, de propor a vida como sendo o núcleo da realidade a partir de qual todo o restante possa se tornar compreensível, é que isso é parte do esforço que a filosofia sempre fez no sentido de reduzir a complexidade da realidade a algum elemento de ótica com o qual fosse possível compreender toda essa complexidade. Quer dizer, de toda forma, todo o esforço filosófico vem nesse sentido, e Ortega faz algo assim quando ele concentra e faz da vida ser uma espécie de prisma pelo qual toda a realidade vai passar e vai ganhar ali uma síntese possível, né? Nesse sentido, vamos dizer assim, aquilo que parece ser o aspecto mais destacado do Ortega é no fato de que ele agora, ao olhar essa geração, que é uma geração que tem dificuldade de construir um projeto ético, não é? E as escolas de natureza ética não têm grande repercussão nesse nosso tempo, né? Que ele pudesse, então, que esse homem pudesse ter, a partir do sentido da vitalidade primária, construir um olhar em perspectiva para o mundo, mas não de uma forma desorganizada e atrapalhada, mas de uma forma em que a razão pudesse partir aí de dentro da vida e construir, então, esse olhar necessário, uma vez que as escolas de ética não estavam ganhando grande compreensibilidade. Vamos em frente, para me fazer agora as minhas considerações finais, propriamente dito, né? Bem, então, depois de apresentar, me parece, aquilo que eram as ideias fundamentais de Ortega, de destacar o que me parece nessa obra consiste nas suas contribuições mais significativas, não é? Eu considero que esse ponto é o ponto da grande contribuição de Ortega, mas ainda, do ponto de vista hermenêutico, um ponto a ser melhor trabalhado por seus comentadores, na medida em que uma razão que nasce de dentro da vida, como Ortega está propondo, uma razão que vai vir, né, que vai juntar o que tem o biológico e o espiritual como elementos constitutivos, muitas vezes não se dá conta de que essas duas realidades se contrapõem uma à outra, né? As coisas não são muito harmoniosas quando eu trato dessas duas dimensões. Então, esse me parece um ponto a ser ainda
aprofundado dentro do pensamento orteguiano, quer dizer, de que maneira nós podemos puxar esses dois elementos de dentro de uma única coisa, mas mantendo-os de uma forma harmônica, porque esse foi a grande questão que a escola de Baden, e sobretudo a escola de Marburgo, onde ele estudou, tentou fazer. Se fez bem ou não, aí é uma outra história, mas a grande questão em Marburgo era justamente de mostrar que a nossa razão, que tem a vida como elemento de diálogo, muitas vezes constrói com ela um embate, constrói com ela algumas dificuldades. Quer dizer, superar esse embate, como queria Ortega, pede que a gente, de alguma maneira, trabalhe isso dentro do indivíduo, reconstrua essa subjetividade, esse olhar individual, né, esse olhar de vida, para que ele possa fazer esse processo. Né? De certa forma, vamos dizer assim, um pouco dessas dificuldades que eu identifico na herança orteguiana, e que me parece não deixa de ser uma contribuição da escola culturalista brasileira, é o que eu procurei fazer um pouco, né, nesse meu livro de 2018, O Homem e a Filosofia, onde a gente procura mostrar de que maneira esse projeto vital, ou esse elemento vital que nós próprios somos, e construtores de uma razão que está em vida, precisa, de alguma maneira, dialogar com a noção de uma cultura, né, que, de alguma forma, ao se despregar dessa individualidade, ela ganha um sentido e um significado próprio. Então, ela vai ganhar alguma coisa com a qual a vida e essa dinâmica de vida precisa dialogar. Né? É isso que a gente, de alguma forma, considera necessário como um aprofundamento, hoje, dessa geração de hermeneutas, de novos hermeneutas do pensamento orteguiano.